Fala pessoal, tranquilo e favorável, professor Flávio Vasco passando aqui para a gente poder conversar sobre conciliar estágio com faculdade. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha nesse vídeo aqui, compartilha com todos os seus colegas e sejam muito bem-vindos aí ao Direito Tranquilo e Favorável. Pois bem, pessoal, o pessoal manda muita mensagem para mim perguntando como que faz, ou quando começa um estágio, não consegue estudar direito, acaba se dedicando demais ao estágio, o estágio acaba exigindo demais, e conciliar com a graduação é algo extremamente difícil. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, como que eu fiz nesse momento da minha vida, espero que ajude alguns de vocês aí, né, que também esteja passando por esse processo. Eu comecei o estágio na faculdade já no segundo período. Eu entrei de férias na faculdade inicinho de julho, mais ou menos, e na segunda quinzena eu já estava fazendo o estágio. Surgiu uma oportunidade e eu comecei a fazer um estágio no tribunal. Comecei a fazer um estágio no Juizado Especial Civil Criminal da minha cidade, que na verdade era uma vara que ainda tinha civil e criminal juntos, dos juizados especiais. Então eu comecei a fazer, e eu nunca nem tinha ouvido falar de juizado especial na minha vida. Então eu entrei para poder fazer o estágio, gente, coração na boca, porque era um universo totalmente diferente. Na verdade foi o meu primeiro emprego, porque eu não tinha trabalhado até então. Tudo que eu fazia de trabalho, né, não tinha aquela formalidade de um trabalho. Eu estava no escritório com meu pai, ajudava ele nas petições, porque meu pai rascunhava, eu digitava. Então eu estava meio por dentro do universo, mas trabalhar mesmo, fora de casa, foi a minha primeira oportunidade, foi nesse estágio. E o que acontece? Como eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a minha rotina de estudo no primeiro semestre, se você ainda não viu esse vídeo, acesse o vídeo aqui, que ele é bem interessante, acredito que ele vai te ajudar em alguma coisa aí que você está passando, você que está passando aí por esse processo também. E o que acontece? Eu comecei a fazer o estágio e aí eu tive que modificar a minha rotina, porque o meu estágio era de meio-dia às 6. Então o meu estágio ele era de meio-dia às 6 e eu já tinha que ir para a faculdade, porque minhas aulas começavam às 7. Então, como que eu fiz, como que eu me habituei aí com esse estágio no meio da minha grade, que igual eu falei para vocês, eu estudava de manhã, de tarde e ia para a faculdade à noite. Então, o que eu comecei a fazer? Eu mantive meu horário na parte da manhã, começava a acordar aí por volta de 6h30, 7 horas, começava a estudar às 7h30, e eu ia até mais ou menos 10 e pouquinho, já arrumava todo o meu material, almoçava, ia para o estágio, e do estágio eu ia direto para a faculdade. Então, o que acontece? Eu voltava da faculdade extremamente cansado, então, igual eu falei pra vocês que eu não conseguia já render depois da aula. Quando eu chegava da faculdade e tentar estudar, não conseguia já antes do estágio, e com o estágio isso ficou pior, porque eu já chegava, eu já queria dormir, apagava, só quando tinha alguma festa da galera assim que eu ficava ligadão, e aí eu ficava super animado, o sono nunca aparecia. Mas agora, quando era pra poder estudar, meu Deus, de misericórdia, que era algo tenso. Então, como é que eu fiz nessa circunstância? Eu tinha só a parte da manhã para poder estudar, porque no estágio não dava tempo para poder estudar. A gente fazia muita coisa lá no estágio, audiência, fazia movimentação de secretaria. E eu fui para o gabinete também, comecei a trabalhar no gabinete, que depois eu conto para vocês como que foi todo esse processo do estágio. Então eu comecei a ficar sem tempo para poder estudar propriamente. Então eu tinha que dar um jeito de estudar para aquelas disciplinas da faculdade, dentro do meu quadro de horário que eu já tinha, né, estabelecido. Então eu perdi a parte da tarde, né, para poder me dedicar ao estágio, então eu tinha que compensar de alguma maneira. Então eu continuava, igual eu falei para vocês, mantendo na parte da manhã, e aí eu fazia uma outra coisa que eu não tinha feito até então. Eu começava a fazer resumos, igual eu falei para vocês, sempre fiz muitas anotações, mas eu começava a fazer grandes resumos das matérias e começava a andar com eles dentro da mochila e fazia a leitura nos horários que eu tinha de intervalo para poder, né, reforçar aquilo que eu já estava estudando. Então, por exemplo, dentro da van, se era possível, né, eu conseguia fazer a leitura. Como a minha van passava por volta de 6h20 na porta do juizado para poder ir para a faculdade, porque não dava tempo de eu voltar até a minha casa para poder ir para a faculdade, ficava muito apertado o tempo. Então, enquanto eu estava esperando, eu, né, levava o meu lanche, que era a minha janta. Então eu estava lanchando e fazendo a leitura, fazendo a revisão, fazendo até a anotação. Aí eu comecei, aí no segundo semestre foi a primeira vez que eu comprei um manual de direito penal e comprei um manual de direito civil. Então eu comecei a levar o manual, eu comecei a escrever no meu manual, eu comecei a trazer as informações do manual para os meus resumos. Então eu utilizava aquele tempo enquanto eu estava esperando a van para poder
fazer essas observações e essas anotações. No estágio, quando tinha uma oportunidade, ou na hora de um café, ou às vezes estava mais folgado, fazia aquela revisão. E o que que eu fazia também dentro do meu estágio? E isso me ajudou pra caramba. Então, sempre tinha um pessoal muito, desculpa a expressão, fodão, que eu trabalhava com esse pessoal, com esses funcionários. Então, eu sempre estava trocando informação com eles, trocando ideia. Gente, eu lembro que no estágio, a primeira vez que eu tive contato com direito penal foi numa audiência de conciliação de juizado especial. E eu nunca nem tinha, não tinha nem visto direito penal ainda na grade da faculdade. Então eu já estava tendo ali processo penal, institutos de processo penal, de direito penal, e eu ficava assim, misericórdia, o que que eu vou fazer? Então tinha um promotor de justiça muito bacana que ajudou, que chamou lá na sala, explicou como é que funcionava tudo, e eu sempre anotando tudo que eu podia. Então eu trocava ideia com o pessoal. Às vezes tinha muitos estagiários, né, dentro do estágio, que eram estagiários que eles já estavam, inclusive, em níveis mais avançados da faculdade. Então eu também trocava informação com eles sempre durante o estágio. Então acabava que mesmo eu estando estagiando, eu estava trocando alguma informação, eu estava estudando de alguma maneira. Então como é que eu fiz? Deu para conciliar? Deu para conciliar. No primeiro semestre, o rendimento ainda manteve o mesmo do segundo, do terceiro, na verdade do meu segundo semestre de estágio, o terceiro de faculdade, acabou diminuindo um pouco do meu rendimento, assim, tirava notas muito maiores, aí as notas começaram a ficar mais ou menos na média, um pouco, né, um pouco mais próximo do total e não total, porque aí eu já estava ficando um pouco mais cansado com essa maratona toda que eu estava, que eu tinha, né, que era de estudar, de fazer o estágio, as próprias obrigações da faculdade, então eu senti que eu diminuí um pouco no ritmo aí. Mas nada que me trouxe algum tipo de prejuízo. Eu consegui conciliar, tanto é que eu acho extremamente importante, foi extremamente válido para mim fazer o estágio. Nossa, e foi que abriu caminhos e abriu oportunidades que eu vou compartilhar com vocês isso em outro vídeo. Então foi extremamente importante para mim ter feito o estágio. Se eu olhar para trás e falar assim, se te arrepende de alguma coisa, não arrependo de nada não, mas a questão do estágio faria novamente tranquilamente, porque foi algo sensacional, que me agregou demais. Tanto que quando a gente foi ter juizado a Lei 9.099, a lei, né, a aula da Lei 9.099, já tirava de letra todos os dispositivos, tive uma facilidade muito maior quando eu já fui ter processo penal, até propriamente alguma parte civil, porque sempre o juiz ele explicava pra gente a diferença com a lei do juizado, a diferença com a legislação do processo civil, com o direito civil. Então, assim, era muito bacana ter esse equilíbrio e propriamente o direito consumidor, ele explicava pra caramba que tinha muito processo de relação de consumo, então isso era extremamente legal. Então, isso fomentou ainda mais a minha paixão pelo curso, me trouxe algumas inspirações para o que eu queria na minha carreira, que eu vou compartilhar isso com vocês num outro vídeo. Então foi extremamente legal. Eu acho que tudo vai demandar do jeito que você vai conciliar. O que você não pode é achar que o estágio é um emprego que você está trabalhando que nunca vai acabar aquilo ali, não estudar e ir mal na faculdade, porque o seu estágio depende da faculdade. Sem a faculdade você não consegue fazer esse estágio. Então é uma questão de equilíbrio. Então eu tinha colegas, por exemplo, que já tinham filhos, eles estudavam na parte depois da faculdade, na parte da noite. Tinha pessoa que morava fora, estudava dentro do ônibus. Tinha pessoal que trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade, né? Não fazia estágio. Então, nas oportunidades, hora de almoço, iam trocando, na verdade, pegando material, iam fazendo essas revisões do conteúdo, porque era o jeito que tinha. Então, a gente não tinha aquela desculpa, eu não tenho horário, eu não tenho tempo, porque se você não tem tempo, não tem como nem você se dedicar a algo tão grandioso que é uma graduação. Então eu acho que dá certo sim, você tem que dar um jeito de encaixar. Eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer um estágio, não desperdice essa oportunidade, porque ele vai te agregar muito. Fazer estágio em determinados setores para você até conhecer se você quer concurso X, se você quer trabalhar nessa determinada área. Uma aluna mesmo compartilhou comigo esses dias, ela começou a fazer estágio numa repartição pública, e ela falou que não está curtindo, que ela não quer fazer mais concurso para essa área específica, porque ela viu que aquilo ali não é para ela. Então olha para você ver que interessante, como é que ela teria essa visão se não tivesse feito o estágio? E ela já fez estágio no núcleo de assistência e ela já gostou pra caramba de trabalhar com a advocacia. Então quando eu falo para vocês
que isso é importante até para poder saber o que você vai querer quando você se formar. Então isso é extremamente importante. E como que isso influenciou na minha escolha, nas minhas decisões, eu vou compartilhar isso com vocês num outro momento, beleza? Então, pessoal, já deixa aqui o like de vocês. Obrigado por terem tirado um tempinho para poder assistir esse vídeo aqui. Compartilha ele com o pessoal, chama a turma aqui, se inscrevam no canal e já deixa aqui nos comentários, né, se você já faz o estágio, como é que você concilia o seu estágio com o seu estudo, se você tem vontade de fazer estágio, o que te impede. Compartilha aqui com a gente, beleza? Então é isso, moçada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Então, e o meu estágio, ele era de 12h às 6h. Eita, tá difícil. Um minutinho.